Fala, meus amigos do canal do Medeiros, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no YouTube para a gente falar sobre o nosso Botafogo, nosso glorioso segunda-feira, início de semana, semana que tem Libertadores da América. Que saudade da nossa querida Libertadores, né? O Botafogo atual campeão da competição. Vamos falar um pouquinho disso, dia 11 de agosto de 2025, sejam muito bem-vindos aqui ao canal do Medeiros. Vamos falar sobre as trocas que o Botafogo fez na Libertadores. São 5 jogadores que entraram para as oitavas de final contra a LDU, jogo na quinta-feira. Vamos falar aqui os 5 nomes que entraram na lista da Conmebol, jogadores que já vão estar à disposição, né, reforços do Botafogo que vão estar à disposição para este jogo importantíssimo de quinta-feira no estádio Newton Santos. Promessa de casa cheia, estádio lotado no estádio Newton Santos para esse primeiro jogo das oitavas de final. Vamos falar disso e vamos falar um pouquinho também sobre o goleiro Neto, a apresentação do camisa número 22, goleiro Neto, que foi apresentado agora há pouquinho lá no estádio Newton Santos pelos diretores do Botafogo, né? Falou ali as suas primeiras palavras, né, para os jornalistas, né? Falou coisas interessantes que eu quero inclusive passar com vocês aqui, as primeiras palavras do Neto, novo goleiro do Botafogo. Então roda a nossa vinheta, vamos falar de Botafogo. Roda aí. Fala, meus amigos! Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no YouTube do canal do Medeiros. Para você que está chegando agora, já peço para você se inscrever em nosso canal, ativar as notificações, deixar aquele like no vídeo que é muito importante, você contribui demais para o nosso crescimento. Se o botãozinho Hypar estiver aparecendo aí, clica nele que você dá uma moral aqui para o Medeiros. Bom, sem mais enrolações, vocês sabem como é que funciona aqui, 2 vídeos por dia, um vídeo sempre entre 2 e 4 horas, né, depois do almoço, e um vídeo à noite para a gente atualizar as informações do nosso glorioso Botafogo para vocês. Deixa eu agradecer também, batemos 56 mil inscritos, cara, muita gente nova chegando aqui, obrigado pela audiência de vocês. O vídeo do balanço financeiro do Botafogo está sendo um sucesso também, a galera gostou. Muito obrigado a todo mundo que está mandando os comentários, está lá elogiando também. Também tem algumas críticas que são importantes, algumas coisas que eu poderia ter falado um pouco mais, poderia ter melhorado. Eu estou lendo bastante os comentários de vocês, então obrigado pela moral que vocês estão me dando e os comentários que vocês vêm falando aqui, escrevendo no YouTube. Bom, vamos lá, vamos começar falando, né, sobre o contexto, né, desse mata-mata, regulamento, porque quinta-feira tem Libertadores, né? Contra a LDU, um time chato, é sempre muito chato enfrentar a LDU, o Botafogo que já enfrentou muito a LDU. No ano passado, a LDU estava no nosso grupo, no ano retrasado a gente pegou a LDU na Sul-Americana, então o Botafogo vem enfrentando nos últimos anos a Liga de Quito do Equador, então o Botafogo está acostumado. Só que o Botafogo precisa, né, alguns desse elenco, né, alguns jogadores desse elenco, já conhece muito bem a LDU. O treinador não conhece tanto, acabou de chegar o David Ancelotti, então ele precisa se ambientar com a questão da altitude, por exemplo, no próximo jogo, né? No jogo do dia 21 de agosto, que vai ser em Quito. Primeiro jogo agora, dia 14, quinta-feira, no estádio Newton Santos. E a gente sabe que a LDU é muito forte na altitude, muito forte jogando lá em Quito, mas fora de casa, a LDU perde muito sua força, então fora de casa eles costumam jogar muito recuados, muito retrancados. Então o Botafogo precisa adotar estratégias para furar esse bloqueio da LDU, porque a LDU vai vir para amarrar o jogo, vai vir para tentar empatar aqui no estádio Newton Santos, para tentar levar o jogo para Quito, para tentar definir em casa. Essa é a estratégia da LDU muito clara, né? A gente sabe que a LDU joga dessa forma, a gente já está acostumado com isso. Então o Botafogo precisa, o David Ancelotti, mais a comissão técnica toda, precisa adotar estratégias para que o Botafogo consiga furar rápido esse bloqueio contra a LDU. Se sair um gol no início do jogo, vai ser muito importante, porque vai dar um pouco mais de confiança, vai fazer com que a LDU tente sair um pouquinho, né, lá de trás, né? Então um gol rápido ali nos primeiros 15 minutos acho que pode abrir um caminho para um bom resultado do Botafogo. E o Botafogo vai trocar 5 jogadores, 5 mudanças na lista da Libertadores, né? Jogadores que foram contratados nesta segunda janela vão reforçar o Botafogo neste jogo de quinta-feira. São eles: Álvaro Montoro, o Botafogo contratou nessa segunda janela, já é titular do Botafogo, o Álvaro Montoro.
O Arthur Cabral, também contratação dessa janela, o nosso camisa 98, né? Mas o nosso centroavante. O Danilo, também uma contratação agora dessa segunda janela, que já entrou jogando muito, né? Dando assistências, joga demais, ele é craque, é impressionante o Danilo. O que ele já começou a jogar no Botafogo e dar de diferença, de dinamismo, de passes verticais no meio-campo do Botafogo, impressionante. Além desses três, né, que eu já falei, Montoro, Arthur Cabral e Danilo, Joaquim Correia, também uma contratação da segunda janela, né? O Botafogo contratou da Inter de Milão, e o goleiro Neto, que foi apresentado hoje. Esses são os 5 jogadores que entraram na lista da Conmebol para o Botafogo poder utilizá-los nesta quinta-feira contra a LDU, né? A gente precisa falar aqui que o Caio Pantaleão e o Jordan Barreira ficaram de fora dessa lista, porque os dois estão machucados. O Caio Pantaleão deve perder as oitavas de final da Libertadores e volta nas quartas de final, se o Botafogo for classificado aí, passar da LDU. O Jordan Barreira, ele tá com uma torção no tornozelo, poderia até jogar a segunda partida, mas como tá com essa torção no tornozelo, o jogador só jogou 5 minutinhos ali, né? Só estreou rapidamente, depois se machucou, o Botafogo preferiu deixar ele de fora nesse momento e ele também entraria nas quartas de final com o Botafogo passando da LDU, beleza? E o outro que acabou ficando de fora foi o goleiro Christian Lohr, né? Que o Botafogo contratou, o jovem goleiro do Independente Del Valle. Como ele é um goleiro jovem para o futuro, o Botafogo já trouxe o Neto, o goleiro mais experiente, acabou ficando de fora da lista também o goleiro Christian Lohr, beleza? Então, repetindo para vocês, Danilo, Montoro, Correia, Arthur Cabral e Neto são os 5 reforços inscritos na Libertadores. E o Neto, vamos falar um pouquinho do Neto, ele que foi apresentado, né, hoje, né, nesta segunda-feira, como novo reforço do Botafogo, camisa número 22, contrato até junho de 2027, já está inscrito no BID da CBF, já está inclusive apto a estrear pelo Botafogo, né? E aí ele falou um pouquinho sobre as primeiras palavras dele como jogador do Botafogo. Ele falou um pouquinho do projeto, né? Falou um pouquinho do pai dele, né? O pai dele foi goleiro do Botafogo há muitos anos atrás, né? Foi até legal que ele postou isso nas redes sociais ontem, né? No Dia dos Pais. Então achei bem legal ele ter falado um pouquinho, o modo como ele falou também foi bem legal. E, assim, as primeiras palavras do Neto como goleiro do Botafogo foram as seguintes: muito feliz por fazer parte desse projeto, desse clube gigantesco. Espero poder ajudar e agregar, estando à disponibilidade de todos naquilo que eu puder fazer. Então, fecha aspas, primeiras palavras do Neto como novo reforço do Botafogo. O Neto vai trazer muita experiência, né? Um goleiro de 36 anos. O John, quando o David Ancelotti deu a última entrevista para falar do goleiro John, o David Ancelotti falou que o John era o titular dele até que ele tivesse disponível. Só que no jogo seguinte, o John já não estava mais disponível, quem entrou foi o Léo Link. E aí depois, né, no jogo contra o Bragantino, e aí depois contra o Fortaleza, pelo John ter perdido sessões de treinamentos, o David Ancelotti optou por não levar o John para o jogo contra o Fortaleza por ele ter perdido treinos durante a semana. E aí o Léo Link novamente foi titular. Agora, o que vai acontecer na quinta-feira, a gente não sabe ainda. Se o Léo Link continua como titular nesse jogo de quinta, se o Neto já chega sendo o titular do Botafogo, ele falou sobre estar apto, né? Ele falou, inclusive, que estava em pré-temporada há mais de um mês, que jogou no domingo passado, está em ritmo de jogo, está em forma. Então, se o David Ancelotti escolher ele na quinta-feira, ele vai estar apto para poder começar a partida. Então a gente não sabe se o David vai fazer isso, já vai entregar a titularidade assim para o Neto que acabou de chegar, ou se o David Ancelotti vai colocar novamente o John como titular do Botafogo, igual era há 2 semanas atrás. Existe essa dúvida e eu acredito que a gente só vai ficar sabendo disso na quinta-feira mesmo, o que se passa pela cabeça do nosso treinador italiano, David Ancelotti. E aí, o que vocês fariam nessa situação? Eu confesso que eu fico muito em dúvida, cara. É uma situação difícil, porque o Léo Link foi bem.
A gente sabe que o Léo Link é um goleiro mais jovem, que pode esperar um pouco, né? Um goleiro para o futuro, mas o Léo Link jogou 2 jogos e não tomou gol nos 2 jogos, né? Bragantino e Fortaleza, foi bem. O John, apesar disso tudo que aconteceu aí, que a torcida, uma boa parte da torcida ficou chateada com ele, com essa situação, a gente sabe que o John é um grande goleiro. É o nosso titular, era o nosso titular absoluto até 2 semanas atrás. A gente sabe da qualidade do John, né? E aí, volta com o John? Ou aproveita que o Neto chegou e a gente sabe que o Neto também é um grande goleiro, um goleiro experiente, um goleiro acostumado a grandes jogos, acostumado a jogar Premier League, já foi goleiro de seleção brasileira. E aí? Problema, né? Problema não, né? Dor de cabeça boa para o nosso treinador David Ancelotti. Vamos ver o que ele vai resolver na quinta-feira. Tá bom? Um abraço, a gente volta a qualquer momento aqui no canal do Medeiros para a gente falar mais do Botafogo.